Fala, galera bonita! Recentemente a gente fez lá na escola a avaliação diagnóstica à Prova Brasil, promovida pela editora Moderno. E hoje eu quero comentar algumas das questões que foram propostas no 8º ano e mostrar que são questões que dava muito tranquilo para a gente resolver com o conhecimento de matemática que a gente tem até aqui. Para essa aula não ficar muito comprida, porque são 14 questões, a gente vai dividir em duas partes. Então, fazer 7 questões agora e 7 questões no próximo vídeo. Certo? Vamos lá ver que não era tão difícil assim. Então, questão número 1. Em determinado dia, a temperatura mínima de uma cidade era de -1 grau. 2 dias depois, uma frente fria fez com que houvesse uma queda de 4 graus nessa temperatura. Assim, a temperatura mínima caiu para... Então, percebam que a temperatura estava a -1 grau e ela caiu 4 graus. Então, ela foi para -2, -3 graus Celsius, né? Temperatura. -4, -5 graus Celsius. Ela caiu, ela diminuiu 4 graus. Outra forma da gente interpretar é que a temperatura estava em -1 e ela caiu, ela diminuiu 4 graus. E -1, -4, lembra? A gente pode encarar como dívidas, né? Menos, eu devia 1 e agora devo 4, então, -5. -5 graus Celsius porque está falando da temperatura. Então, a resposta correta seria a letra A, -5 graus Celsius. A segunda questão também era uma questão bastante simples, era só ler com atenção. Observe na representação gráfica a seguir a localização de um automóvel. O automóvel percorreu 20 km para frente. E atenção! Aqui nós temos a indicação de que cada pedacinho da nossa malha quadriculada corresponde a 10 km. Então, 20 km para frente, considerando aqui o ponto de partida do automóvel, 10, 20 km para frente. Aí ele fala que andou 20 km para a direita, mas se o carro está nessa direção, ele virar para a direita, viraria para este sentido. Então, 20 km para a direita. Finaliza dizendo que foram 10 km para a esquerda. Reparem que agora a frente do carro está nesta direção aqui. Então, se ele virou para a esquerda e andou 10 km, o ponto final dele foi este, que corresponde ao E5, letra D. Mais uma questão facinho. Foi a questão 4, que dizia o seguinte: observe a reta numérica representada a seguir. Sabendo que as distâncias entre dois pontos consecutivos são iguais, essa informação é importante, os pontos M e P, são respectivamente. Então, se a distância é sempre a mesma, eu posso facilmente identificar aqui qual é a distância entre dois pontos, porque do 21 para o 30 andaram 9, ou seja, cada distância entre dois pontos corresponde a 9 unidades. Logo, o próximo ponto, que seria o ponto P, seria 30 mais 9, 39, considerando que aqui nós andamos 9 novamente. Se vocês observarem, só tem uma alternativa que tem o 39 para o ponto P. Então, eu poderia já marcar e terminar a questão. Mas eu posso ainda retornar de 9 em 9 até o ponto M, para ter certeza. Então, do ponto 21, que é o que nós conhecemos, até o ponto M, foram 18 unidades, correto? 21 menos 18, vou fazer a transformação, 11 menos 8 é 3, 1 menos 1 é 0. Ou seja, o ponto M corresponde ao ponto 3, o que nós já sabíamos. Mais uma questão bem simples de resolver, né? Questão 6. O gráfico a seguir refere-se à venda de livros em uma livraria no período de janeiro a junho deste ano. A média mensal dos livros vendidos no semestre é de, primeiro, mensal significa a cada mês. Semestre é o período de 6 meses. E aqui vem a parte que talvez alguns se complicaram. O que é média? A média é a soma de todos os elementos que nós temos dividido pelo número de elementos. Então, no caso aqui,
nós tínhamos a venda de cada mês e nós deveríamos, após somá-las, dividir por 6, porque nós temos 6 meses. Então, em janeiro foram 300, mais em fevereiro 400, mais em março 700. Os valores eu tô olhando aqui, tá, gente? Na quantidade de vendas. E em abril, então, nós temos 200. Em maio, 300 de novo. E em junho, 500. Somando, nós temos 0, 0. Essa soma aqui, vocês podem fazer 1 a 1. Eu costumo procurar aqueles elementos que formam 10. Então, 3 com 7 forma 10. 2 mais 3 é 5, mais 5 é 10. Então, eu tenho 10, 24. Mas, se eu quisesse fazer a soma 1 por 1, 3 mais 4 é 7, mais 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, com 5, os mesmos 24. Então, a forma como vocês somam não tem problema, tá? Só uma dica, fazer os grupinhos de 10 ajuda a fazer um pouco mais rápido. E agora, esses 2.400 eu tenho que dividir por 6 meses, porque são 6 meses que foram contados neste caso. Então, fazendo 2.400 dividido por 6, quantas vezes o 6 cabe no 24? 4. 4 vezes 6, 24. 0. Baixa o próximo elemento. Agora, lembrem que a gente já falou na aula de divisão. Quantas vezes o 6 cabe no 0? Nenhuma. Eu só termino a divisão quando eu chego no resto. Próximo elemento. Quantas vezes o 6 cabe no 0? Nenhuma. Agora sim, terminei a divisão. Letra C, 400. A questão 8, ela falava sobre perímetro e também trabalhava a questão dos números decimais. Cristina fez um tapete com a forma e as medidas indicadas na figura a seguir. Para colocar uma franja ao redor do tapete, quantos metros ela irá gastar? Então, se eu quero colocar a franja ao redor do tapete, eu estou falando do perímetro da figura, que é a soma de todos os lados. Então, começando aqui no 1,6, no 1,60 m. 1,6 mais 0,5. Lembrando que na soma com decimais, sempre vírgula embaixo de vírgula, para garantir que os décimos fiquem embaixo dos décimos, centésimos embaixo dos centésimos e assim por diante. Então, novamente, eu tenho 0,5, né, meio metro, 1,6, 0,5, 0,5. Coloquei todos os elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coloquei todo mundo. De novo, eu posso fazer as junções, né? 5 com 5 é 10, 5 com 5 é 10, então ficou 10, 20, 6 com 6 é 12, então 32. Ah, prof. Beleza, não gosto. 6 mais 5 é 11, 11 mais 5 é 16, 16 mais 5 é 22, 22 mais 5, 27, 27 mais 5, 32. Sem problemas. Vírgula embaixo de vírgula, não esquece. E 3, 4, 5. Então, no total, seriam 5,2 metros. Próxima questão era a questão 10. Essa questão eu considerei ela um pouquinho mais trabalhosa, mas a gente pode fazê-la sem problemas também. Sobre uma dívida de 60 mil, Nestor obteve um desconto de 10%. Sobre o restante, ele obteve outro desconto que reduziu sua dívida para 43.200. O segundo desconto em relação ao restante foi de... Nesse caso, a gente pode usar a regra de 3, mas a primeira porcentagem, como é uma porcentagem direta, né? Eu quero calcular 10% de 60 mil. Na verdade, eu quero calcular 90% de 60 mil, né? Porque 10% é o desconto que ele teve. A gente está interessado naquilo que ele pagou. Colocando, então, 90% de 60 mil. Volta lá na aula de porcentagem. O que é 90%? É 90 sobre 100 vezes 60 mil. O pontinho do 1000, a gente não costuma colocar, até para não confundir com uma multiplicação, né? Pode colocar ou não.
Se colocar o pontinho para separar a unidade de milhar das unidades simples, só não esquece que não é uma multiplicação. Como é que a gente resolve aqui então? Lembra? Não tem nada embaixo, está sobre 1 e a gente vai multiplicar. 100 vezes 1 é 100, barbadinha. 90 vezes 60 mil, eu posso calcular 9 vezes 6, 54, e multiplicar por 10 e por 10 mil, ou seja, colocar todos os zerinhos depois. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Agora, dividindo por 100. De novo, simplificação, né? A gente pode cancelar os zeros, que seria dividir por 10, tanto o numerador quanto o denominador. Ainda tem mais um zerinho para simplificar. Então, simplifica esse com esse. O que falta ele pagar, então? Falta ele pagar 54 mil, já que ele teve aquele desconto de 10%, então o que ele pagou foi 54 mil. Então, sobre o restante, obteve outro desconto que reduziu a dívida para 43.200. Agora, o que eu sei? Vou pegar de novo, canetinha azul. 54 mil é 100% do que ele tem que pagar, certo? E para facilitar a nossa vida, já que a questão nos pergunta sobre o desconto, a gente vai lá no cantinho, 54 mil menos 43.200, porque a gente quer saber o que ele recebeu de desconto, né? Não o total. Então, subtraindo 0, 0, fiz a transformação, 10 menos 2 é 8, 3 menos 3 é 0, 5 menos 4 é 1. Então, ele ganhou um desconto de 10.800. E eu quero saber que porcentagem é. Então, 54 mil, que é o meu total, é 100%. Então, vamos colocar aqui. Lembra da regra de 3? A gente anota nossas grandezas, né? Aqui é a dívida dele e aqui é a porcentagem. 54 mil corresponde a 100%. 10.800, que foi esse novo desconto, é X. Porcentagem é sempre diretamente proporcional. Então, eu vou multiplicar cruzado. 54 mil vezes X, 54 mil X. Ah, senhora Belíssima, mas eu não vou dividir por 54 mil depois. Calma que vai dar para simplificar. E 10.800 vezes 100, lembra? 10.800. Vou acrescentar 2 zeros, dá multiplicação por 100. Dividindo os dois lados por 54 mil. Espero não me confundir com nenhum zero aqui. Beleza? O que me sobra? X é igual. De novo, dá para simplificar. Então, esse zero simplifica com esse. Este zero simplifica com esse. Só, por favor, a gente está fazendo a divisão dos dois números por 10. Uma simplificação. Não pode cancelar o zero se ele estiver lá no meio do número, porque isso não é divisão por 10, né? É qualquer outra invenção. Não vai dizer que a senhora Belissa mandou sair cortando zero. Então, quando o número termina em zero, a gente divide por 10, tanto em cima quanto embaixo, numerador e denominador. Então, eu posso fazer essa simplificação. Ainda tem mais um zerinho aqui para a gente simplificar. Agora sim, né? Ficou 1.080 dividido por 54. É agradável de fazer. 1.080 dividido por 54. Por que é agradável de fazer? Porque 2 vezes 54 já dá o 108 que eu preciso. Terminei o meu problema. Baixei o zero. Quantas vezes 54 cabe no zero? Nenhuma. Então, x é igual a 20%, letra B. Então, essa questão era bastante trabalhosa, mas dava para fazer também. Próxima questão. Uma caixa de biscoitos pesa 1,56 kg se estiver cheia e 0,44 kg se estiver vazia. Se o peso de cada biscoito é 40 gramas, nessa caixa cheia existem... Então, aqui está a nossa informação importante. A gente sabe que cada biscoitinho que está dentro da caixa pesa 40 gramas. E a caixa mais os biscoitos pesa 1,56 e o peso da caixa vazia é 0,44. A gente vai fazer o quê? Descontar o peso da caixa vazia, porque a gente só quer saber os biscoitos, né? 6 menos 4 é 2, 5 menos 4 é 1,
1 menos 0 é 1. 1,12 quilogramas, pensando que 1 quilogramas são 1.000 gramas, é igual a 1.120 gramas. Por que eu preciso saber isso? Porque os biscoitos estão pesados em gramas, a gente não pode dividir algo que está em quilogramas por algo que está em gramas, né? Temos que ter a mesma unidade de medida. Agora é só fazer a divisão. Eu tenho 1.120 gramas de biscoitos naquela caixa, mas cada biscoito contribui com 40 gramas. Vamos dividir. Quantas vezes o 40 cabe no 1.120? Na verdade, quantas vezes o 40 caberia no 112, né? Mas antes de fazer essa divisão, percebam que a gente tem uma simplificação aqui de novo para fazer, como se fosse uma fração. A gente pode simplificar os zeros e dividir 112 por 4, que é bem mais simples. Quantas vezes o 4 cabe no 11? 2 vezes. 2 vezes 4 é 8, sobra 3. Quantas vezes o 4 cabe no 32? 8. 8 vezes 4, 32, sobra 0. Ah, Sorobelissa, mas eu não me convenci que dá a mesma coisa. Se fosse essa divisão, quantas vezes o 40 cabe no 112? 2. 2 vezes 40 é 80. Sobraria 2, 11, 11 menos 8, 3, 32. Baixei o 0. Quantas vezes o 40 cabe no 320? 8. 8 vezes 40 é 320 e a gente obtém o mesmo resultado. Então, seria a letra A, 28 biscoitos. Certo, galera? Para hoje era isso, eram estas 7 questões. Eu acho que de todas elas, só a penúltima ali deu um pouquinho mais de trabalho, mas consegui mostrar para vocês que são questões tranquilas da gente resolver, né? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, que são as outras 7 questões.